falar sobre o time, né? Vamos falar sobre o time, sobre como é que pode vir esse Vitória, na verdade, contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí, trazendo a notícia que eu trouxe mais cedo, o Cuca caiu, certo? Aqui, ó. O Cuca caiu. O Cuca caiu é engraçado, né? Cuca caiu. Cuca caiu. Cuca caiu. Cuca caiu. Cuca caiu. Cuca caiu. Besteira que a gente pensa. Mas enfim, Vitória e Atlético podem fazer um duelo de interinos. O Atlético, com a demissão de Cuca, provavelmente terá o Lucas Gonçalves como auxiliar técnico, ou como técnico interino, melhor dizendo. E o Vitória tem o Rodrigo Chagas hoje na função de interino, mas que foi apresentado, né? Então, provavelmente teremos esse confronto. Para este jogo, o time do Atlético existe uma tendência que o Atlético tenha de volta o Lianco, que estava machucado, não jogou diante do Cruzeiro, e tenha também o zagueiro Juan Tressode. Ele não jogou para a Copa do Brasil por conta de questões, por ele já ter jogado diante do São Paulo, na Copa do Brasil contra o São Paulo. Mas a tendência é que o Atlético tenha time completo diante do Vitória, porque o jogo de volta da Copa do Brasil só acontece no dia 11 de setembro. Ou seja, daqui a 12 dias, né? 13 dias mais ou menos. O Atlético deve vir titular diante da equipe do Vitória. É depender de qualquer coisa. E aí, o Atlético titular, tomando por base o time que jogou diante do Atlético, o time mais forte, né? Seria Everson, Natanael, Vitor Hugo, Olianco e Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Alexander, Gustavo Scarpa, Renier, Orrone, Coelho e Hulk. Certo? Então, Atlético titular. Aí você pergunta, Ítalo, mas eu não acompanho o Atlético. Eu acompanho o Vitória. Fechou. Então vamos conversar sobre o Vitória. Vou botar na tela agora o campinho para a gente começar a falar a respeito de possibilidades desse time do Vitória diante daquilo que a gente já viu em outros momentos na carreira. Bom, vamos lá. Vamos trocar ideia sobre esse time do Vitória, né? Quem é o Vitória? Aqui eu coloquei a base do jogo passado, mas a gente já sabe, por informações do próprio Rodrigo Chagas, que Lucas Braga não vai ser lateral. Lucas Braga tá ruim até de ser lateral. Que o lateral direito será Paulo Roberto, certo? Ele terá de volta para este jogo o Mateuzinho. Cadê Mateuzinho? Ele terá de volta o Baralhas para esta partida. Na zaga, ele terá de volta, ele terá o Camutanga disponível, que inclusive já treinou. Eu botei a camisa 4 em Camutanga porque não tem outra camisa lá atrás, né? Todas as camisas estão ocupadas e a 13 já é de Ramon. Então eu coloquei ele com a camisa 4. E a 3 já tem Zé Marco, né? E deixa eu ver mais o que tem de novidades. Bom, novidades para o jogo é somente esse. Então, dentro deste cenário, vamos tentar montar o Vitória. Ainda tem também a opção de Eric. Então, Vitória tem basicamente essas opções aí, além de William Oliveira também. Vitória tem essas opções aí para montar o time diante do Atlético Mineiro. Bom, ontem o Vitória fez uma movimentação técnica. Dentro dessa movimentação técnica, o William Oliveira foi titular. Essas informações que eu tenho. O Zé Marcos. Deixa eu botar de novo Canta La Pedra, peraí. O Zé Marcos não treinou entre os titulares. O Zé Marcos treinou como opção na lateral esquerda, inclusive. O Camutanga treinou juntamente com o Lucas Halter. Paulo Roberto na direita, Ramon na esquerda. Aí vem o William Oliveira, Ronald e PP nesse meio de campo. Mas ainda o Mateuzinho ainda tá pegando o ritmo de jogo. E aqui você tem
Na verdade, PP, Ronald. E aqui você tem Canta La Piedra, Oswaldo, Renato Kaiser, Ronald centralizado e tem essas três opções que treinaram ao longo, entraram em rotação, né? Mas que podem ser titular diante do Atlético. Hoje vai ter Vitória terá mais 2 treinamentos, na verdade. Um treinamento agora às 3 horas da tarde, e aí a gente vai ter noção de mais alguns jogadores que podem ser titular, e aí o Rodrigo Chaga vai começar de fato a dar corpo nesse time. Esse time ainda sofrerá mudanças. Foi somente a primeira movimentação dele. E terá um treinamento amanhã, que aí sim ele fecha o time. Que aí sim ele vai fechar o time. Mas a ideia inicial passa por isso. Mateuzinho, Baralhas e Eric podem ser cogitados já como titular no treinamento de hoje. E aí eu imagino que o Vitória pode entrar com esta formação. E aqui não é informação, certo? Não é informação, é somente chutômetro, né? Que eu estou imaginando que o Vitória pode ter. William Oliveira, Baralhas, Ronald mais à frente, Cantalapena, Mateuzinho, Renato Kaiser. Ou então, uma outra formação que o Vitória pode ter, e eu imagino que seja o melhor na cabeça do torcedor, mas eu acho que o fato do Baralhas não estar fisicamente pronto possibilite que essa formação não seja utilizada, é esse time aqui. Com o Mateuzinho centralizado, o Eric na direita, Cantalapena na esquerda, Baralhas, Ronald, Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga e Ramon, Renato Kaiser na frente, e aqui você tem as opções aí de Oswaldo, William Oliveira e PP. Então, esse é mais ou menos o esqueleto, o modelo que a torcida quer. O que eu imagino é Baralhas e William, Ronald mais à frente, Mateuzinho sendo poupado ou colocado na ponta esquerda ou ficando para o segundo tempo. E aí a gente vai ter para o segundo tempo Oswaldo, Eric, enfim. O Raul Cáceres, ele ainda não está pronto para o jogo, não está 100% ainda. Tá faltando, ainda está se recuperando de parte física. Lembrando que ele era um jogador que a lesão estava programada para ele se recuperar, para ele estar pronto diante do jogo do Fortaleza, 100%. Mas por conta da necessidade, ele adiantou muita coisa do processo dele e já foi para campo. E aí, diante desse cenário, o Rodrigo Chagas deve levar ele para o banco, para ele ser um suporte ali para Paulo Roberto, mas a tendência é que Paulo Roberto seja titular. Até por estar melhor fisicamente do que o Raul Cáceres. Então a linha defensiva, eu acho que dificilmente vai fugir disso aí. Arcanjo, Paulo Roberto, Halter, Camutanga e Ramon. Aí a gente vai para o meio de campo, deve ter Baralhas e William Oliveira, o Ronald mais à frente, ou Baralhas e Ronald. Aí você tem Mateuzinho, Eric, Cantalapieda, Oswaldo, Renato Kaiser, Renzo ainda continua lesionado, tá fora do jogo. Romarinho também tá fora do jogo, Claudinho da mesma forma. Então você tem já garantido Renzo, Romarinho, Claudinho e que mais? Renzo, Romarinho, Claudinho, Rubens Ismael, Jamerson e Cauã. Esses 6 estão fora do jogo por motivo de lesão. Então esses aí estão fora e o restante, o time é mais ou menos isso aí. O que é que vocês acharam dessa equipe? Não gostaram? Tá bom? Tá ruim? O que é que vocês acharam? Sobre Dudu, acho que Dudu dificilmente ele vai para este jogo. Primeiro que ele precisa chegar, ele vai ter 2 treinamentos com o time, ainda precisa passar pelo BID. Então assim, eu acho difícil que ele seja relacionado. Se ele for relacionado, ele vai como opção no banco de reservas, certo? Dudu não vai ser por aí. Dudu não deve ser relacionado como titular para esta vez. Exato, é isso aí. É por isso que tá fora, inclusive. Luiz Camutanga pela direita, Rota sabe jogar por dois lados. O Camutanga vai para a esquerda. Sim, a plataforma é a modificação de lado, a gente vai ver em campo, mas é bem por aí mesmo. É bem por aí. Quer ver Arcanjo, Camutanga, Halter, Ramon, Paulo Roberto, Mateuzinho, Banana, Ronald, Eric, Canta La Piedra e Kaiser. É um time, eu gosto desse time, inclusive. Antônio Vinícius e Cáceres. Cáceres tá recuperado, mas ainda não tá 100%. Certo? Ele não está 100% pronto. Por isso que ele deve ser a opção no banco.
Francisco Camutanga de quarto zagueiro, pode ser Camutanga também pelo lado direito. Não tem problema não. Acho que aqui não muda muita ideia não, até porque é um time, não é um time base, né? Então você pode trabalhar dessa forma aqui, com o Lucas Halter na direita ou Halter na esquerda e Camutanga na direita. Vitor Halter já perdeu a braçadete e vai saber no jogo, né? Vai saber no jogo. Ele é o único que foi um idiota que fez um fake do treinador que colocou o Vitória. Que isso, ó, deixa o cara viver, pelo amor de Deus. Cadê Leone? Tem que sair a rescisão de Braga. Mas um prejuízo pro clube. Quem procurou que se vire. Não há mais prejuízo que ter jogador vestindo a camisa do Vitória. Vitor, Arcanjo, Paulo, Camu, Edives, né? Ramon Baralhas, William Oliveira, Ronald, Eric, Oswaldo e Kaiser. Eric Baralhas, William Oliveira, Ronald, Eric, Oswaldo e Kaiser. Eu preferia Cantala Pedra, viu? Eu gostaria de Cantala Pedra, embora todos os problemas, né? Wilson, Braga paga pra jogar, ou seja, ele é um Messi nos treinamentos, não é possível. Kevin, Dudu, se já tiver chegado, não se põe Mateuzinho, Baralha e Ronald. Inclusive, eu acho que Dudu chegando, e assim, a gente precisa avaliar um ponto que para mim, nessa situação, é primordial. O Dudu chegando, a gente precisa saber qual Dudu que vai chegar, né? Se vai ser o Dudu de 2024, se vai ser o Dudu de 2025. Eu falei isso ontem, inclusive, né? O Dudu de 2025 é o Dudu que ajuda, é o Dudu que compõe o grupo. Se a gente tem hoje Hiller e William Oliveira, eu acho que nesse sentido aí o Dudu compõe bem o grupo. Mas o Dudu de 2024, ele não soma muito porque a quantidade de expulsões e a quantidade de jogos ruins que ele fez não nos ajudaria muito na Série A, né? Então a gente precisa saber qual Dudu que vai chegar. E o Dudu, inclusive desse da Ponte, foi um Dudu inconsequente, né? Dudu que agora sim, eu falei inconsequente, mas vou refazer minha frase. As entradas de Dudu jogando pela Ponte Preta foram as mesmas entradas que o Dudu fazia aqui no Vitória. Vamos lembrar que no começo dele da Série B, a cada jogo era normal, era corriqueiro que o Dudu fizesse uma falta mais forte no começo da partida. Começava o jogo, o Dudu dava logo uma porrada. Era marcado falta, às vezes ele levava cartão amarelo, e aí depois da primeira falta que ele tomava a bronca, ele aí segurava o ritmo e aí começava a jogar. Então, esse comportamento de Dudu não é um comportamento novo.